Você já ouviu que quem não devolve o dízimo, que quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Já ouviu também dizer que quem devolve o dízimo percebe as janelas do céu se abrindo e as bênçãos de Deus caindo sem medida? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que isso era uma coisa específica, pontual, para um contexto, ou isso se aplica para a sua vida como um cristão nos dias de hoje? Bom, a gente precisa entender isso à luz da Bíblia, por isso, hoje você vai entender o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre o dízimo e a verdade que não te contam. No final desse vídeo, você pode ter certeza, muita gente será liberta de mentiras e enganos. E é claro que eu serei mais uma vez cancelado por algumas igrejas e alguns pastores. Alguns líderes religiosos virão me agradecer, outros irão me bloquear e ainda outros passarão a falar mal. Porém, é importante eu e você termos a clareza da verdade bíblica sobre esse tema. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque é um tema importante para você. Você não quer roubar a Deus. Você também não quer entregar o dízimo como uma forma de barganha para negociar com Deus. Você é uma pessoa sincera. Você quer realmente fazer a vontade de Deus, mas você tem dúvidas se isso é uma obrigatoriedade, se isso é uma orientação, se isso está válido em nossos dias. E é claro, você não quer ser oprimido por causa disso. A verdade é que, infelizmente, muitos líderes espirituais oprimem as pessoas, dizendo que se a pessoa não devolver o dízimo, ela estará debaixo de maldição e que o gafanhoto vai corroer tudo o que ela plantar. Se ela roubar ao Senhor, as maldições de Deus cairão sobre a vida dessa pessoa. Isso é verdade? Até que ponto? A gente precisa ter clareza e sempre basear a nossa crença e a nossa prática cristã na Bíblia e não seguir qualquer vento de doutrina. Obviamente que muita gente vai se surpreender com o que a Bíblia tem a dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, se esse é um assunto delicado, importante para você, e você quer ter clareza, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que você sairá daqui aliviado, tranquilo, sabendo o que deve e o que não deve fazer. E para isso eu convido você a orarmos, porque é um assunto importante, um assunto que envolve dinheiro, e tudo que envolve dinheiro é tenso. Então a gente precisa orar para que o Espírito Santo nos guie, para que você saiba se deve dizimar ou não. E se deve dizimar, onde entregar o seu dinheiro para que ele seja bem usado na pregação do Evangelho. Nós vamos orar agora ao Senhor e lembre-se, essa é uma mensagem que não está vinculada a nenhuma igreja, a nenhuma denominação. Portanto, se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é pentecostal, neopentecostal, se você tem igreja, não tem igreja, não importa. Nós vamos para a Bíblia, sem doutrina de nenhuma igreja, apenas a Bíblia como regra de fé, nos orientando sobre o que devemos fazer. Então feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nós vamos tratar de um tema importante que envolve as nossas finanças, que envolve a nossa fé, a Tua vontade, a nossa obediência e a nossa clareza. Pai, não queremos ser enganados, não queremos, Senhor, nos tornar pessoas manipuladas e entregar o dinheiro que é fruto do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso esforço, sem necessidade ou em lugares ou para ministérios ou igrejas erradas. Nós queremos a Tua palavra trazendo clareza à nossa mente. Por isso, Senhor, conduza cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Cada pessoa que está aqui, se está assistindo e orando comigo, é porque quer fazer a Tua vontade. Pai, o Senhor sabe que temos pouco. O Senhor sabe que não é simples para nós dizimarmos. O Senhor sabe que às vezes nos falta o básico. Por favor, Senhor, nós precisamos da Tua orientação, porque nós queremos Te obedecer, mas o Senhor sabe das nossas limitações. Portanto, Senhor, oriente-nos, que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós. Nós estamos separados porque
essa é uma mensagem virtual, mas nós somos pessoas reais e queremos fazer a tua vontade. Portanto, abra a nossa mente e o nosso coração e que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar a ver na Bíblia essa questão do dízimo. A sabedoria popular diz que a gente deve começar pelo começo. Então vamos começar com Gênesis, logo no início da Bíblia. Lembre-se que nesse contexto aqui não tinha povo judeu, não tinha Moisés ainda, não havia a lei cerimonial, nada disso. Havia aqui apenas Abraão sendo chamado por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Ele seria pai de uma grande nação. Então eu quero que você comece pelo começo, para que todos tenhamos clareza. Então, se você não está com papel e caneta na mão, dá um pause aqui nessa mensagem, pega papel e caneta, anote tudo direitinho. Se você não pode anotar, você pode baixar esse vídeo aí no seu celular, ou você pode assistir de novo várias vezes, tá bom? O importante é você ter clareza. Gênesis 14, nós encontramos aqui no versinho 18, o seguinte aqui em diante, né? 18 até o 20, que diz o seguinte: Então, Melquisedeque, olha que nome, eu não vou dar spoiler, mas olha, toda a compreensão do dízimo está em cima desse nome, Melquisedeque. Um personagem bíblico muito misterioso, mas que traz muita luz. Então Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba que ele era sacerdote de Deus antes de existir a tribo de Levi, antes de existir o povo de Israel, antes dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de Salém. E esse senhor Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então, o pai da fé, o pai dos judeus, né, Abraão, é o fundador do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Lembre-se que ele é pai de Ismael. Ele participou de uma guerra. Esse é o contexto de Gênesis 14. Lembram do sobrinho de Abraão, que era Ló? Então, Sodoma e Gomorra, eles foram atacados por reis maus e sequestraram Ló e a casa de Ló. Alguém escapou, avisou Abraão, e Abraão pegou 318 homens nascidos, né, na sua casa, na sua família, né, todos ali, e eles foram atrás desses reis e conseguiu libertar Ló, derrotar assim tremendamente esses reis. E lógico, ele ficou com o despojo da guerra, né? As riquezas, as armas, tudo. E aí aparece Melquisedeque, rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Numa época onde não existia monogamia. Monogamia vem com o judaísmo, né? Que não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Naquela época era monolatria. Sabe o que é monolatria? É o seguinte, acredita-se que existem vários deuses, mas daí você segue um único Deus. Pois bem, esse senhor, sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, ele declara que Deus é o único Deus e criador de tudo. E ele abençoa Abraão e traz comida e bebida para Abraão. E Abraão entrega para esse sacerdote o dízimo de tudo. De tudo. Aqui começa a história do dízimo. Agora, uma coisa que você precisa saber. Você sabia que os povos antigos também tinham a prática do dízimo? Os sumérios, tantas outras nações, persas, mais para frente também. O dízimo era uma prática
social de vários os fenícios, de vários povos na antiguidade. E aqui existem duas teorias. Ou que era uma prática já estabelecida culturalmente e Abraão repete algo que ele conhecia na sua cultura através de outras nações, ou que essas nações foram influenciadas por Abraão. Seja como for, nós não temos como saber, eu posso crer, né, que foram influenciadas pela decisão de Abraão, mas o fato é que o dízimo aparece. A palavra dízimo significa 10%. É Deus quem define quanto é o dízimo. Não é 11, não é 12, nem 9, nem 8,5%. É 10%. Dízimo significa 10%. Agora a pergunta é a seguinte: isso, depois de mais de 3.000 anos, isso é válido para a sua vida e para a minha vida? A gente tem que dizimar? Outra coisa, Abraão dizimou de tudo. De tudo o quê? De tudo o que ele recebeu ali nos despojos. Mas Abraão dizimava sempre? Era uma prática de Abraão ou foi só naquele momento? A Bíblia não diz. Então eu não posso dizer que Abraão era um dizimista, porque talvez ele fosse. Mas o fato é que a Bíblia diz que ele dizimou para Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, nessa situação. É isso que a Bíblia diz. Então tudo que sair disso é interpretação e não texto bíblico. Você precisa ter clareza que existe o que é o texto bíblico e o que é interpretação a partir do texto bíblico. Então o que eu sei? Que Abraão dizimou. Dizimou para um sacerdote. Ele era um dizimista que fazia isso toda semana? Todos os meses? Todos os anos? Não sabemos. Você quer ver o seguinte? As pessoas elas se perguntam, né? E aí, eu tenho que dizimar? Sim ou não? Aí eu dizimo do bruto ou do líquido? Hã? A gente vai responder lá, fique tranquilo. Né? O importante é você acompanhar. Olha só, aqui eu preciso trazer o segundo texto que eu acho importante, aqui em Gênesis 28, 20 a 22. Então fique tranquilo, algumas pessoas falam assim, mas isso aí é lá do Antigo Testamento, eu devo, não devo? Calma, gente, vamos construir a clareza, né? São várias pecinhas de um quebra-cabeça para a gente poder chegar à vontade de Deus sem ter nenhum engano, sem ter nenhuma sombra de dúvidas sobre esse tema. Gênesis 28, aqui ó, Gênesis 28, 20 a 22. 20 a 22, olha só, texto bíblico, papel e caneta na mão, e vá colocando a sua impressão aqui nos comentários, viu? Aliás, vamos fazer um acordo aqui nós, antes desse texto aqui? Todas as vezes que alguma coisa for ficando clara para você, aqui nessa nossa caminhada, você vai escrever aqui nos comentários, Deus é bom. E quando eu olhar aqui os comentários, você pode até fazer o seu pedido de oração, para que a gente possa orar, interceder pela sua vida, pode escrever. E toda vez que eu ler Deus é bom, eu vou entender que Deus falou o seu coração. Se ele já falou, já escreve aqui, Deus é bom. Eu vou saber que Deus está falando ao seu coração. Tá? Então Gênesis 28, 20 em diante diz o seguinte. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Bom, aqui nós vemos que Jacó também dizimou, certo? Agora, você percebeu uma coisa que Abraão coloca o dízimo como uma condicional? Se Deus me proteger, se Deus me der comida e roupa, se eu poder voltar à terra dos meus pais, então eu vou dizimar de tudo que eu receber. Interessante isso, né? Será que eu posso chegar para Deus e falar assim, se o Senhor me der um emprego,
Imagine que eu estou desempregado, né? Aí eu oro a Deus dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou virar dizimista. Será que eu posso fazer isso? Bom, nós temos base bíblica para isso. Porque Jacó fez isso com Deus. E ele não foi repreendido. Então, você pode fazer um voto a Deus dizendo assim, Senhor, se aquela causa na justiça sair e eu receber o dinheiro que é justo, que é merecido, eu vou devolver o dízimo. Você pode fazer isso? Pode, por quê? Porque a base bíblica para isso. Jacó fez isso. Agora, a questão é, onde que você vai dizimar? O dízimo eu posso usar do jeito que eu quero? Por exemplo, eu posso pegar o dízimo e entregar para os pobres? Posso pegar o dízimo e comprar uma cesta básica para um, pegar o dízimo e pagar a conta de luz do outro, e aí o outro pedaço eu pego e entrego na igreja que eu frequento, que eu congrego? Posso ou não posso? Calma que tudo isso vai ser explicado, mas a gente precisa de base bíblica. Para a gente poder aplicar para os nossos dias, a gente precisa sempre de base bíblica. Então, eu preciso entender que a Bíblia coloca, antes de se formar a nação de Israel, o dízimo. Então, aqueles que dizem que o dízimo ele é da antiga dispensação, eu quero dizer que o dízimo ele aparece muito antes do povo de Israel se formar como nação. Então, isso é claro na Bíblia. Se eu devo dizimar nos meus dias agora, aí é outra história. E quem é aposentado e dizimou a vida inteira, tem que dizimar da aposentadoria, uma vez que ele dizimou, né, do bruto, né, ele dizimou do bruto, ou seja, não teve desconto nenhum, né? Então, será que ele deve dizimar também agora o dinheiro da aposentadoria? E quando, por exemplo, o pai é dizimista, aí ele pega e entrega um dinheiro para o filho, aquele dinheiro já está dizimado, o filho tem que dizimar? Complicado, né? Se você ganha um presente, imagine que você casou, e aí você começou a ganhar ganhou um monte de presente de casamento, então você ganhou, você deve dizimar? Tem que fazer uma estimativa de qual é o valor financeiro daquilo e dizimar daquilo, sim ou não? Olha, a complexidade é grande. E a gente precisa ter base, você entende? Porque a gente precisa construir a base bíblica? Eu espero que sim, espero que você esteja entendendo. E pelo poder de Deus, você vai ser liberto de todo engano que existe sobre esse tema. Muito bem, Abraão e Jacó dizimaram, e aí o povo de Israel é formado, e aí sim, o dízimo passa a ser obrigatório. E é um engano as pessoas imaginarem que o dízimo era apenas 10%, porque existiam 3 dízimos para o povo de Israel. Então eles tinham o dízimo, veja, eles dizimavam anualmente, eles não tinham o salário mês a mês como nós temos, né, 13º, um terço de férias, essas coisas, não. Eles dizimavam do fruto da terra, né, daquilo que eles plantavam, daquilo que eles colhiam, eles dizimavam também do gado, certo? Então, haviam 3 dízimos. O primeiro dízimo era o dízimo que se dava aos levitas, tá? Os levitas eram uma das tribos do povo de Israel e eles não receberam terra, então eles não podiam plantar, eles não podiam criar gado, eles não podiam produzir. Por quê? Porque os levitas eram descendentes de Arão, irmãos de Moisés, e eles deveriam viver exclusivamente para o cuidado do templo, para o sacrifício contínuo. Lembra do cordeirinho que era sacrificado, né, as manhãs e as tardes, o sacrifício contínuo, toda a ordem do templo? Ok. Então, a tribo de Levi eram descendentes de Arão, os sacerdotes eram da família específica de Arão, e o dízimo 10% ia para os levitas, então todas as outras 11 tribos dizimavam para os levitas, e eles recebiam todo aquele montante de comida, de trigo, de ervas, de animais, e aquilo servia para o sustento deles, tá bom? Então eles ficavam exclusivamente para as coisas espirituais. E eles dizimavam para os sacerdotes. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote deveria ser levita, ok?
Então esse era o primeiro dízimo. O segundo dízimo, ele aparecia, e eu tô colocando para vocês aqui os textos já explicadinho, onde acontece essas referências, mas acontece o seguinte também, o segundo dízimo eram para as festas espirituais. Israel tinha muitas festas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, festa do Pentecostes, muitas festas. E essas festas, elas serviam a toda a nação. Então, para que houvesse a organização das festas e os alimentos das festas, esse dízimo, que também era entregue anualmente, era devolvido. Então, já são 2 dízimos, 20%. E havia ainda um terceiro dízimo, só que esse era entregue a cada 3 anos, entendeu? Que era para as viúvas, os órfãos e os necessitados. Então, a cada 3 anos, eles entregavam esse terceiro dízimo. Então era mais ou menos, tá, se a gente fosse fazer uma conta aqui de padaria, 23,333% que eles entregavam como dízimo. Então, por isso que a Bíblia fala de dízimos. Então não é só 10%. Era assim que funcionava a estrutura religiosa e social do povo de Deus. Pegou? Vou colocar aqui uma tabela para você entender claramente. 2 dízimos eram anuais, o dízimo para os levitas, que dizimavam desse dízimo para os sacerdotes também, o dízimo para as festas espirituais, e a cada 3 anos o dízimo para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados. Ficou claro isso para você? Bom, diante dessa situação, a gente encontra o texto de Malaquias, que é o texto mais usado por muita gente para poder dizer que você precisa devolver o dízimo, e eu também. Bom, vamos para o texto de Malaquias? Então vamos lá, Malaquias, no capítulo 3, vamos ler aqui a partir do verso 8. Esses são os versos que oprimem as pessoas, que tiram a paz das pessoas. Tem gente que acha que está roubando a Deus porque não está devolvendo o dízimo e oferta, e as pessoas começam a se perguntar, será que eu tenho que, eu fiquei 2 anos sem devolver o dízimo, será que eu tenho que devolver o dízimo retroativo de tudo isso, senão Deus não vai me abençoar, Deus não vai me abençoar, como que é isso? Olha só, vamos lá gente, vamos lá. Gênesis não, né? Malaquias 3, 8 em diante diz assim: pode um homem roubar a Deus? Será que pode roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então o que você precisa saber aqui? E agora, pum, a sua cabeça vai explodir. Bom, o texto está falando diretamente ao povo de Israel, não está falando a você nem a mim. A aplicação primária desse texto, veja que eu não estou interpretando, estou lendo o texto dentro do contexto. O povo de Israel não estava ofertando. Aí eu pergunto, eles ofertavam o quê? O cordeiro. Se eles não ofertavam o cordeiro representava quem? Jesus. Todo o sacrifício, todo o santuário apontava para o Messias, para o Redentor do povo de Israel e para o Redentor da humanidade. Eles não estavam levando nem os cordeiros. Como que ia ter o sacrifício contínuo? Eles não estavam mais entregando o dízimo. Os levitas não tinham como se sustentar, eles não tinham terra, nem os sacerdotes.
Não havia mantimento na casa de Deus. Como que eles iam fazer as festas? A festa da Páscoa, que simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, e depois simbolizaria também a libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado. Como que eles iriam fazer as festas? As festas do tabernáculo, do Pentecostes. Não havia mantimento na casa do Senhor. E Deus diz, olha, vocês estão me roubando. Vocês estão sendo desonestos comigo. E ele diz assim, qual é o problema de vocês? Vocês estão com pouco recurso? Ele falou assim, façam prova de mim. Eu nunca deixei faltar nada para vocês, nem no deserto. Como é que eu vou deixar faltar coisas para vocês aqui em Canaã? Podem devolver, podem fazer a oferta, porque eu vou abrir as janelas do céu. E ele diz, olha, as pragas não vão atingir vocês. E aí o que acontece? Isso aqui era pontual por uma circunstância específica do povo de Israel, de um momento. Você não encontra esse problema em nenhum outro ponto da história de Israel. É pontual. Agora eu pergunto, eu posso aplicar isso para a minha vida? Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Todas as igrejas acabam aplicando, não vou dizer todas, mas a maioria aplica para a sua vida e para a minha vida. A gente pode fazer uma aplicação devocional para nós? Eu acho que a gente pode, mas cuidado, para que ninguém use esse texto para te oprimir, dizendo que você está roubando a Deus. Cuidado, porque existem líderes religiosos e organizações inteiras que do púlpito da igreja oprimem, disciplinam aqueles que não devolvem o dízimo. Eles têm castigos para aqueles que não dizimam. E isso não é bíblico. E eles ameaçam. Olha, o gafanhoto vai consumir tudo que você está produzindo. Você não quer dar para Deus, pois o diabo vem e toma, porque você vai estar debaixo da maldição. Que coisa mais maluca. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. A gente já vai chegar em o que Jesus diz sobre isso. Por enquanto, eu só quero que você saiba que você não está roubando a Deus quando você não dizima. Deus falou isso especificamente para o povo de Israel naquele momento. Você vai encontrar igrejas e pastores que vão dizer que isso se aplica 100% para a tua vida, ou você vai encontrar pessoas como eu, que diz que não se aplica. Eu acho que o princípio aqui se aplica. Qual é o princípio? Obedeça a Deus. A bênção de Deus está na obediência. A bênção de Deus está na obediência. E olha, no final do vídeo eu vou explicar para você se eu sou dizimista ou não. Vou explicar para você para que serve o dízimo. Vou explicar para você essas questões que angustiam o teu coração. O dízimo é bíblico. Já antecipo a você que não é errado você dizimar, mas quero também dizer que se você, por alguma situação ou circunstância, não está dizimando, você não está debaixo da maldição de Deus. Deus não está lá do céu dizendo assim, Ivan, você não dizimou, né, esse mês? Pois é, eu queria te abençoar, não vou. Senhor, mas eu preciso, eu estou com uma pedra aqui no rim, está me doendo demais, por favor me ajuda. Eu até lhe tiraria essa pedra, mas como você me roubou e você é um ladrão, eu não vou fazer nada por você. Você está debaixo da maldição. Então devolva o dízimo, esse ou atrasado, que daí eu te abençoo. Você acha que Deus é assim? Desculpa, Deus não é assim. Deus aqui estava sendo duro para dar um chacoalhão no povo de Israel. O princípio que eu posso extrair na minha avaliação é que esse texto está dizendo assim, confie em Deus.
Sabe quem mantém você? Não é a empresa que você trabalha. Talvez você seja funcionário público, você acha que é o governo que mantém você? Você acha que é o lucro da empresa que você trabalha que te sustenta? Não é. Quem sustenta você é Deus. Sabe esse ar que você está respirando e eu também aqui, ó. Isso aqui não me pertence nem a você. Se Deus tirar o teu ar, acabou. O teu coração está batendo antes de você sair da barriga da sua mãe, até hoje está batendo. É Deus quem sustenta você, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Deus está dizendo, confie em mim, eu protejo você e eu derramo as bênçãos sobre você. Não é o teu esforço, não é a tua garra, não é o teu trabalho que sustenta você, não é o teu talento. Sou eu que trouxe você à vida, sou eu que te dei força, talento, inteligência, capacidade, oportunidades. Então confie em mim, esse é o princípio. Bom, vamos ver aquilo que Jesus Cristo diz. Eu acho importante a gente entender o que Jesus Cristo disse a respeito do dízimo, para que você tenha clareza do que fazer na sua vida pessoal. Então vamos para o texto, né, onde Jesus fala a respeito do dízimo, e se você está gostando aqui de tudo isso aqui, olha, já se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações, venha participar desse movimento espiritual. Esse canal aqui, esse ministério, ele não tem suporte, apoio de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Aqui não se trata de religião, trata-se apenas de crer naquilo que a Bíblia diz e explicar o que a Bíblia ensina para todos nós, né? Então nós estamos tratando do dízimo, falando aquilo que ninguém te conta. Vamos lá então para Mateus 23, 23. É o único texto que Jesus abertamente fala do dízimo, tem um outro também, mas esse aqui é o mais explícito, e a gente vai falar dos dois, mas esse aqui é o mais poderoso. Mateus 23, 23, também está descrito ali no livro de Lucas, no capítulo 12, mas vamos ler aqui em Mateus, que diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Bom, a questão aqui era mais ou menos esse negócio, sabe? Deu dizimar do bruto do líquido. Aqui eles diziam o seguinte, eu tenho que dizimar até das especiarias, do endro, do cominho, ou é só do trigo, da cevada, do gado, do jumento, do cabrito? Então eles tinham essa discussão. Aí Jesus, advertindo os escribas e os fariseus, ele disse, vocês são hipócritas, porque vocês, até do endro e do cominho vocês devolvem o dízimo. Vocês sabem, olha como vocês são especialistas e legalistas, focado em cada centavo, né? Só que as coisas mais importantes, vocês simplesmente não estão nem aí. Amor, justiça, perdão, misericórdia, essas coisas que são realmente importantes, vocês não dão, sabe, significado. Então perceba que existem dizimistas que eles são estritos. Cada presente que recebem eles dizimam. Cada centavo que recebem eles dizimam. Cada detalhezinho eles dizimam. Por quê? Porque eles estão focados no endro e no cominho. Será que eu tenho que... Porque eu vou dizimar de tudo. Né? É do bruto do líquido, é do bruto. Ele está focado nisso. Aí Jesus olha e fala assim, olha, você está se esquecendo do mais importante. Mais importante do que se é do dízimo, do líquido, do bruto. Sabe o que você está fazendo? Você está mudando, invertendo a ordem das importâncias. É como se você colocasse o que ganhou a medalha de bronze no primeiro lugar do pódio. Não, lá é o lugar do ouro, primeiro lugar. Primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, misericórdia, perdão, graça. Depois as outras coisas. E aí Jesus diz, olha, você deve dizimar. Até no endro do cominho, tá tudo certo. Então aquele que não erra, aquele que não falha, ele diz
que eu e você devemos dizimar. Só que daí gera um grande problema. Bom, a gente tem um outro texto, vou só citar aqui para você rapidinho, Lucas 18, 12, é a parábola, né? Jesus contando a parábola do fariseu e do publicano, daquele que se orgulhava e se justificava diante do Senhor, que ele era, o Senhor, obrigado, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os adúlteros, os ladrões corruptos, não sou como esse publicano aí, eu jejuo 2 vezes por semana e dizimo de tudo quanto ganho. Olha a justificativa, né? Ele diz, a justiça própria, né? Eu dizimo de tudo quanto ganho. A Bíblia diz que esse que jejuava 2 vezes por semana e dizimava, ele desceu da oração do jeito que subiu. Mas o publicano que disse, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador, esse foi justificado. Então cuidado, tem gente que quer comprar as bênçãos de Deus dizimando. Acha que pelo fato de dizimar, o cara tem orgulho de ser dizimista, ele fala para todo mundo que é dizimista. Esse é um coitado de um hipócrita miserável que não entendeu o evangelho. Então Jesus, e agora tem um grande problema aqui, porque alguns vão dizer o seguinte, Jesus, ele afirmou sobre o dízimo, mas isso obviamente ocorreu antes da morte dele. Então quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, né? O véu lá do santuário rasgou de cima e embaixo quando ele morreu. Então o que acontece? Acabou o serviço do santuário. Não tem mais sacrifício contínuo, não tem mais matança de animais, não tem mais o sacerdócio, né? Não tem mais sentido, porque o sumo sacerdote, que é Jesus, já havia cumprido a sua missão. Por isso o véu do templo se rasga. Se o véu do templo se rasga, então agora não há mais necessidade dos serviços do templo. Então, se o dízimo era para as festas, e as festas apontavam para Jesus, se os sacrifícios agora cessaram, e agora o serviço no santuário não precisa mais acontecer, por que eu vou dizimar? Então, alguns dizem assim, olha só o que dizem. Bom, Jesus disse aquilo porque era o contexto imediato dele. Mas depois que ele morreu, nós entramos numa nova dispensação. Olha, que interessante, né? E mais, sabe o que afirmam? Eles dizem assim, olha, depois da morte de Jesus, não existe mais uma única passagem que fale para se devolver o dízimo. E é verdade. Então, aqueles que são contrários à obrigatoriedade do dízimo, dizem, não, quando Jesus morreu, acabou o sacrifício contínuo, acabou o serviço no santuário, no templo. Então, o propósito do dinheiro, do dízimo, também deixa de existir. E aí eles dizem, olha, a igreja cristã primitiva, não existe um único relato de dízimo. E isso é verdade. E até faz sentido. Por quê? Porque você devolvia o dízimo no templo. A igreja cristã primitiva não tinha templo, não tinha igreja, né? Não tinha uma placa de igreja, não tinha um local. Eles se reuniam nas casas, se reuniam debaixo de árvores. Então, eles entregariam o dízimo para os apóstolos? Ou deveriam levar só o templo? Sim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas espera aí, agora Deus não habita mais em templo de mão humana. Não tem mais Shekinah. Entendeu? Não tem mais isso. Jesus morreu. A lei cerimonial acabou. Então agora não há mais por que dizimar para levitas, porque o serviço que os levitas prestavam e faziam deixa de acontecer para a nova religião que está surgindo, que era o cristianismo. Eu e você somos cristãos. Aí eu pergunto, os judeus, porque quem que eram os cristãos? Eram judeus que aceitavam Jesus como Messias e que agora estavam sendo expulsos da sinagoga
E estavam agora pregando que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, que veio morrer por todos nós, a pedra angular que foi rejeitada pelo povo de Israel. Agora é o seguinte, a gente não encontra nenhum texto, nenhum. Ivan não tem no livro de Atos, não tem. Sobre dízimo, não tem. E não tem em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, não tem. Ivan, não é possível, Tessalonicenses, Filipenses, Apocalipse, nada. Não tem, não se fala sobre dízimo. Então, os que defendem que não é mais obrigado a dizimar, dizem isso, olha, acabou. Agora, deixa eu fazer um contraponto aqui com você, porque isso é importante também. Veja, Jesus é quem inspirou esse livro. Jesus nunca falou uma palavra errada. Jesus, ele disse para os fariseus, olha, vocês dizimam do endro, o cominho, o hortelã, só que vocês negligenciam o que é mais importante. Vocês devem fazer uma coisa sem se esquecer da outra. Ora, Jesus orientou a dizimar. E aí, então, ele sabia que ele ia morrer. E aí, ele simplesmente orienta você a fazer uma coisa que depois vai deixar de existir. E aí, será que Jesus faria isso? Diria para a gente dizimar, contando ali para os fariseus? Sabia que logo iria morrer? Bom, e tem um outro argumento também. Você não encontra uma única passagem dizendo que você não deve mais dizimar. Se você não encontra, depois que Jesus morreu, desculpe, uma passagem dizendo para você dizimar, você não encontra nenhuma passagem dizendo para você deixar de dizimar. Só que a gente percebe que a igreja primitiva se mantinha de alguma forma. Ela se mantinha. E a Bíblia declara como ela se mantinha. Vamos lá. Vamos lá para 2 Coríntios, até separei aqui, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 9:7. Olha como que a igreja cristã primitiva se mantinha. 2 Coríntios 9:7. Lá. 2 Coríntios 9:7, a palavra de Deus diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O verso 6, só para você entender o contexto, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui, a ênfase está no coração. Cada um deve dar a partir do que determinou no coração com alegria. Não é para entregar por obrigação, nem com tristeza, nem com opressão. Deus ama quem dá com alegria. E olha o princípio da generosidade. Quem semeia muito, colherá muito. Quem semeia pouco, semeará pouco. Então essa é a lei da retribuição. A lei da semeadura. Se você tem um quintal, certo? 5 por 5, 25 metros quadrados. Você vai plantar ali soja, você vai colher aquilo ali. Se você tiver 5.000 metros quadrados por 5.000 metros quadrados, você tem 25.000 metros quadrados, você vai plantar mais, vai colher mais. Isso aqui. Atos 2, 44 e 45. Isso aí. Atos 2, 44 e 45. A palavra de Deus diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo simpatia com todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui eles faziam muito mais do que o dízimo, porque eles vendiam as coisas que tinham e distribuíam entre eles. Você sabia que a igreja cristã primitiva não tinha ninguém passando necessidade? Porque todos compartilhavam. A Bíblia diz que o povo de Deus, eles recolhiam ofertas nas casas, né? Inclusive no primeiro dia da semana, eles recolhiam as ofertas e ajudavam os missionários em Jerusalém, usavam os recursos para financiar os evangelistas. Mas não fala de dízimo. Fala até que as pessoas vendiam o que tinham para pregar o evangelho, mas não fala de dízimo. Você não acha que seria meio estranho um judeu não levita aceitar dízimo que era só para levita? Como que isso socialmente seria compreendido? Seria estranho, né? Parece que o método mudou. Seriam ofertas e doações. Você sabe, né? A igreja cristã primitiva vendia as coisas, as pessoas vendiam, e elas iam ajudando umas às outras. E iam financiando a pregação do evangelho. Agora preste atenção aqui. Agora sim, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, a gente encontra aqui no verso 14 o seguinte, olha só: da mesma forma o Senhor ordenou, isso é uma ordem de Deus, aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E aí a questão é, com ofertas, doações, ou com ofertas, doações e dízimos? Bom, deixa eu explicar uma coisa para você. O dízimo é uma bênção. A expressão certa é devolver dízimo. E não dar dízimo, porque você está devolvendo, porque tudo vem de Deus, tudo é dele. Então eu estou devolvendo a ele. Ele me confiou o recurso, e aí então Deus vai e me chama à obediência e eu devolvo o dízimo. Devolver o dízimo é uma bênção. Porque você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dízimo é um antídoto contra a avareza, que é o amor ao dinheiro, a ganância. Porque se você for pensar, o que é o dinheiro? O que é a cédula de dinheiro? Aquilo é um símbolo do teu talento, do teu tempo, do teu esforço, da tua dedicação. Aquilo é a tua vida. E quando você pega uma parte daquilo e devolve a Deus, você está reconhecendo que tudo vem dele. E você está se desprendendo do apego ao dinheiro. Então Jesus disse que ninguém poderia servir a dois senhores. E o contexto disso era o amor ao dinheiro, porque Deus, através de Jesus, diz que existe um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é errado. Não é errado você prosperar. Não é errado você ser rico, milionário, trilionário, bilionário. Não é errado. O errado é o teu coração estar ali. Porque isso vai te corroer, vai te consumir e vai fazer você perder o céu. Então, quando a gente oferta, quando a gente dizima, a gente está dizendo: eu confio no Senhor. Tudo vem de ti. E eu te devolvo isso como gratidão e como obediência. Então, perceba,
o princípio do dízimo não é você dizimar para ser abençoado. O princípio do dízimo é você entender que, porque você foi abençoado, você abre mão de recursos que poderiam servir para o teu prazer, para o teu deleite, para o teu conforto, para que o Evangelho seja pregado. A Bíblia diz: quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, sabe, os pastores, aqueles que pregam o Evangelho, eles devem viver do Evangelho e devem ter uma vida digna, uma vida onde eles possam ter segurança e conforto para poder focar exclusivamente na pregação. E todos são chamados a pregar, porque o sacerdócio é de todos os crentes. Então, eu vejo o dízimo como uma bênção de Deus na minha vida. Então, se você me perguntar assim: Ivan, você acha que eu devo dizimar? Eu acho que sim. Será muito bom para você. Muito bom para você. Agora, Ivan, onde eu devo dizimar? Isso você deve orar ao Senhor. Você deve clamar a Deus, porque quem nos conduz nessa vida é o Espírito Santo. Se o pastor Batista vai dizer para você dizimar na igreja dele e ofertar na igreja dele, o padre vai falar para você fazer isso na igreja, né, na paróquia dele. Se é da Assembleia de Deus, vai dizer que é lá. Cada um vai dizer que é onde ele ministra. Então, é claro que isso é uma coisa de foro íntimo e de intimidade com Deus. Eu acredito que um caminho lógico seria você dizimar na igreja que você congrega. Por quê? Porque ali existem custos. Custo de internet, aqueles microfones que estão lá na tua igreja não apareceram do nada. Ninguém fez uma mágica e apareceu todos os microfones, a mesa de som. Os instrumentos da igreja estão lá, né? A pianista não tem que trazer o piano da casa dela, o baterista não fica no ônibus trazendo a bateria, está lá, aquilo lá foi adquirido pela igreja. A igreja tem compromissos, tem que pagar o zelador, a zeladora, precisa pagar conta de água, de energia, ar-condicionado, se tem na igreja. Então, e claro, ali com as suas ofertas, e o pastor e os pastores precisam viver do Evangelho. Então, você dizimar, ofertar é um privilégio, uma honra, porque você faz avançar o reino de Deus. Agora, ninguém tem o direito de te oprimir. Ninguém tem o direito de dizer que você é um ladrão porque você não está dizimando. Ninguém tem o direito de dizer que o gafanhoto vai consumir a tua casa, vai consumir tudo que você... porque você está roubando a Deus. Isso é uma opressão desleal, mentirosa, antibíblica. Deus não é assim. Você não está debaixo de nenhuma maldição. É errado. Existem igrejas que disciplinam membros porque não estão dizimando. Isso não é certo. Isso não é certo. Agora, nós temos base bíblica para o dízimo? Temos. Antes da lei, durante a lei e até após a morte de Cristo, eu tenho uma fala de Cristo que reverbera, dizendo que eu devo dizimar. Só que quando a igreja cristã se formou, eu acho que não tinha nenhum clima para poder eles começarem a receber o dízimo, porque o dízimo era levado no templo. Eles ficavam no pátio do templo, depois foram expulsos, começaram a ser perseguidos, tiveram que começar a se reunir debaixo de árvore, dentro das casas, porque começou uma perseguição terrível. Então, dentro daquele contexto, a igreja foi se formando a partir de ofertas e de doações. Alguns teólogos acham que essa é a nova dispensação e assim deve acontecer até hoje. Outros
acham que era circunstancial e que o princípio do dízimo deve acontecer para que haja mantimento nas casas de Deus hoje, para que o evangelho seja pregado. Então você percebe que existem interpretações diferentes. Então, eu acho que você deve dizimar. Onde você deve dizimar? Converse com o Espírito Santo. Ivan, é do dízimo ou o dízimo é do líquido ou é do bruto? Ore a Deus. Por exemplo, se você tem uma empresa, não dá para você dizimar do bruto. Certo? Porque você não ficou com nada daquilo, você pagou os funcionários, você pagou o diesel do caminhão, fez isso, fez aquilo. O que veio de fato para você? Qual que é o teu prolabore? O que você recebeu de fato? É isso que você recebeu? Você vai dizimar disso. E se a pessoa é CLT? Alguns acham que é do bruto, outros acham que é do líquido. Ore ao bondoso Espírito Santo, porque se você perguntar para 100 pastores, cada um vai falar uma coisa, porque cada um vai falar o que acha. Então, quem nos conduz não são pastores. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. O que eu não quero é que você termine essa mensagem se sentindo oprimido. O dízimo é para ser uma bênção, é uma manifestação de gratidão e de obediência. O dízimo não é para você perder o seu sono. O que é mais importante do que dízimo, do que todas essas coisas? Fidelidade, amor, domínio próprio, alegria, amabilidade, misericórdia, perdão. Essas coisas são essenciais. A gente não pode inverter, a gente não pode colocar o que recebeu a medalha de bronze no topo do pódio. A gente não inverte, não coloca a carroça na frente dos bois. Por que esse tema é tão delicado? Porque envolve dinheiro. E tudo que envolve dinheiro é polêmico, é complicado, é tenso. Deus vai orientar você. Você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira, você ficou aqui até o final. Eu quero que, em nome de Jesus, você clame ao bondoso Espírito Santo. Ele vai te conduzir. Ele vai te mostrar quando, onde, quanto. Só Deus pode dizer isso. Se você perguntar para mim, eu acho que é a igreja que você frequenta. Ali você deve dizimar. Agora, você tem que olhar onde você está frequentando. É uma igreja correta, transparente? É uma igreja decente? É uma igreja que tem dono? Se é uma igreja que tem dono, cuidado, viu? Cuidado. Bom, Deus, eu tenho certeza, vai conduzir a tua vida. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado, aprendido. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Louvo a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem. Espero que tenha ficado bem claro para todos. Um grande abraço. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Teu Filho Jesus disse que deveríamos dizimar, mas que jamais deveríamos nos esquecer do que é mais importante. Pai, nós queremos te obedecer, mas nós não queremos, Senhor, que falsos profetas, falsos líderes religiosos nos oprimam. Nós queremos ofertar, dizimar, como está no nosso coração, como o Senhor colocar no nosso coração. Não permita, Senhor, que a gente dizime e oferte nos lugares errados. Ajude-nos, Senhor, a recebermos a orientação do Espírito Santo, porque queremos fazer a Tua vontade e queremos que os Teus recursos façam avançar o Teu reino. Por favor, Senhor, conduza-nos. Por favor, direcione os nossos passos. Fica, Senhor, ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Se você gosta dessas mensagens, eu vou colocar para você aqui um outro vídeo importante que vai clarificar muito a sua vida, tá bom? E se você quiser ser membro do canal, que é receber as meditações que eu escrevo, a gente chama elas de
orvalho do céu, porque tem transformado a vida de pessoas. Se você gosta de textos profundos, belos, objetivos e espirituais, que eu escrevo todas as manhãs, os membros do canal recebem às 9 horas da manhã. Então é só clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui, deve estar aparecendo, clica nele, você vai entender o projeto e você vai se tornar membro do canal, tá bom? Deus abençoe você, o seu lar, a sua vida, e até a próxima mensagem, se Deus quiser.